Muito boa noite, pessoal. Bom, estamos aqui para continuar a nossa série aí desse colóquio de filosofia da consciência, né? Estamos aí indo para o nosso segundo colóquio, tá? O primeiro ele aconteceu há mais ou menos um mês, né, atrás, com o tema a respeito do dogma, né? Então discutimos aqui, conversamos sobre o dogma científico e outros, né? O debate ele se estendeu aí acerca desse assunto e dessa vez a gente nesse segundo colóquio, né, nós vamos conversar a respeito do tema quando o eu sai do corpo, sonho, alucinação ou ciência, e quem vai apresentar, né, é o nosso Luiz Silveira. E aí, só para a gente esclarecer, né, a dinâmica do colóquio, primeiramente a gente tem aí a apresentação, né, do apresentador da vez, né, que vai falar aí em até, né, 30, 40 minutos, e depois nós vamos para uma segunda parte, em que a gente debate esse assunto, né, a gente discute, conversa com todo o público aqui que estiver presente, né, e interessado aí em conversar conosco. De antemão, aí a gente convida a todos, né, para se inscrever no nosso canal. Então, esse vídeo aqui, ele vai ser gravado, né, nós vamos disponibilizar depois os links, né, para quem quiser assistir aí a posteriori, né, e a gente também convida para vocês nos seguirem nas redes sociais, né, então, estamos lá no Instagram, né, Filosofia da Consciência, e nos acompanhem por lá, né, a gente sempre está postando conteúdo, e esse colóquio, né, ele acontece sempre, todas as segundas, quartas-feiras do mês, né, então a gente vai fixar essa data, né, e esse é o segundo. Então, Luiz, a palavra é sua, tá, e manda ver. Muito bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estejam nos assistindo no YouTube. Ao vivo, a gente transmite agora à noite. Então, uma boa noite para os presentes, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Nós temos hoje essa proposta, né, de falar que quando o eu sai do próprio corpo, né, seria um sonho, alucinação ou ciência. E, de antemão, a gente já diz que esse é um tema com muita abordagem na literatura. Muitas escolas espiritualistas trabalham esse tema. A gente tem uma quantidade absurda de livros escritos sobre experiência fora do corpo. Alguns vão chamar de desdobramento espiritual, alguns outros vão chamar de viagem astral. A nomenclatura é muito rica, né, para esse tipo de fenômeno, mas aqui nós vamos tentar fazer um recorte epistemológico para falar um pouquinho da experiência fora do corpo, que em português a gente chama de EFC, em inglês é uma nomenclatura utilizada, né, basicamente no mundo todo, de maneira padronizada, OBA, Out of Body Experience, que é exatamente experiência fora do corpo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o lastro científico que já se produziu sobre esse assunto. E é bem interessante que se vocês, por exemplo, forem no Google fazer uma pesquisa ou algo do tipo, de cara, e se perguntarem assim para o Google, tá? Existe experiência fora do corpo? Experiência fora do corpo é real? Experiência fora do corpo é um fenômeno? De imediato, já até com um viés algorítmico, vocês receberão a informação de que não existem evidências científicas a respeito de experiência fora do corpo.
Isso é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho desse paradigma materialista científico ou cientificista, né, no dizer de alguns pesquisadores, de que há uma premissa de que esse fenômeno de cara é um fenômeno pura e simplesmente da consciência. Só que nós temos evidências que indicam a necessidade de estudo e entendimento do assunto. Então, mesmo para além da experiência da consciência, que poderia estar vivenciando essa situação apenas na sua própria mente, a gente tem evidências e tem um lastro para entender e iniciar uma discussão muito profícua a respeito desses critérios científicos em relação à experiência de EFC ou Out of Body Experience, né? O que é interessante para nós, e aí, para a gente começar essa conversa, é a gente pensar já no início, com uma provocação, né, bem interessante, a respeito de vida após a morte. Então, esse tema está inserido dentro de uma sistemática de ciência da vida após a morte. E para a gente começar a refletir aqui, né, nesse contexto nosso, a gente poderia elencar, né? Qual que é a maior mentira que se fala hoje sobre vida após a morte? A gente poderia dizer muitas coisas, né? Que há manipulações a respeito disso, que há todo um aspecto religioso em cima disso, um misticismo que aborda o tema. Mas, para mim, a melhor resposta sobre esse assunto continua sendo uma resposta dada pelo professor Alexander Moreira Almeida em uma entrevista recente ao Plugado Podcast, realizada em 2025, no final de 2025, ocasião que nós estamos gravando esse vídeo, que a maior mentira sobre a ciência da vida após a morte é que não é possível estudar cientificamente esse tema. Então, é bem interessante porque muitas vezes há uma premissa equivocada e apressada em se dizer que estudar esse assunto do ponto de vista científico é uma bobagem, e que não é possível porque isso está no campo da crença. E é interessante porque algumas pessoas, inclusive de cunho espiritualista, pessoas que têm na sua consciência um viés de acreditar em algo para além da matéria, vai defender que nós não precisamos misturar os assuntos. Muitas vezes as pessoas vão dizer que isso está no campo da fé e que ciência é feita de uma outra maneira. E a maior mentira que a gente pode ter quando nós falamos sobre ciência da vida após a morte, sobre a análise dos fenômenos para além do corpo físico, é de que não é possível estudar cientificamente esse tema. Qual que é a grande questão? Aqui, de pronto, a gente deixa bem claro, e a gente vai reforçar isso em algumas outras conversas, em alguns outros pontos de vista, não se trata aqui de dizer que está cientificamente provada a sobrevivência da consciência. Nós estaríamos incorrendo no mesmo erro daqueles que dizem que a ciência provou que não existe nada além do cérebro. Então, o que nós temos aqui é um conjunto de evidências muito forte sobre a consciência e a sua sobrevivência para além do corpo físico. Então, é um assunto que não terminou. É um assunto que não há vencedores, se é que a gente pode usar essa expressão simbólica, né? Ao dizer que o materialismo venceu ou o dualismo venceu. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é dizer que existe uma visão materialista de mundo em que tudo se resume pura e simplesmente à vida física, e essa é uma visão de vida válida, e que está tudo ok em relação a ela. Ela traz hipóteses que são importantes também para o avanço científico, e é uma visão, repito, uma visão de mundo válida. Porém, o que nós combatemos aqui é a ideia do exclusivismo. E a gente precisa trazer de uma forma bem ostensiva que a visão de mundo materialista, fisicalista, não é a única possível. Há uma visão de mundo dualista que traz em si a ideia de uma sobrevivência da consciência, de uma consciência não local, pura e simplesmente como um fenômeno
de manifestação da mente física, né, um conjunto de organizações mentais decorrente dos fenômenos bioquímicos que nós temos no nosso cérebro, e há muito mais que isso, e esse é o ponto central que a gente vai trazer. Então, quando nós falamos de uma ciência da vida após a morte, nós temos um conjunto de evidências composto por um tripé básico. Esse tripé, ele passa, basicamente, pelas evidências que a gente tem de cunho mediúnico, nós passamos por uma outra base, por um outro alicerce, que são as experiências de quase morte e experiências fora do corpo, que eles estão no mesmo grupo, a gente vai entender um pouco do porquê disso, e do estudo decorrente de casos sugestivos de reencarnação. Existem outras evidências, mas as três principais evidências de sobrevivência da consciência, que tem um corpo muito robusto de pesquisa, e muita gente trabalhando sério para poder sistematizar esse conhecimento, é formado basicamente por informações que confirmam que a consciência sobrevive mesmo após o fim do corpo físico, experiências de quase morte, EQM e EFC, e casos sugestivos de reencarnação. E a gente não pode sair desse tripé se a gente quiser ter esse conjunto de evidências que sinalizam por uma ciência da vida após a morte. Hoje, na nossa conversa aqui, a gente não vai se aprofundar nas questões da mediunidade, dos registros possíveis de consciências que já teriam deixado o corpo físico, e nem no estudo sistematizado de casos sugestivos de reencarnação, muito bem catalogados, em que a gente tem níveis muito altos de confirmação, e em outros casos a gente tem um nível baixo de confirmação, e por isso que o estudo precisa continuar. Mas essas evidências são sólidas, e a gente vai centrar um pouco, hoje, a nossa conversa, nas experiências fora do corpo, tá? Eu trago aqui para reflexão nossa um trechinho de como é esse fenômeno, para quem eventualmente tenha alguma dúvida conceitual a respeito. Mas quando a gente trata esses assuntos, a gente basicamente está falando de pessoas que vivenciaram uma experiência de quase morte ou uma experiência fora do corpo com algumas características específicas. Então, o que essas pessoas relatam como um todo, no mundo inteiro, de forma muito semelhante? Essas pessoas, elas relatam uma percepção muito clara de ter deixado o corpo, ou seja, uma bicorporeidade, ele consegue ter uma ideia em relação ao seu corpo físico e ver esse corpo físico. Muitas vezes a pessoa narra com muita recorrência ter se visto como um ponto de vista externo, ou seja, ela consegue ver o que seria o corpo físico e ter uma visão de observador em relação a esse corpo. Em muitos casos, em mais talvez, né, nas experiências de EQM, ela tem uma visão de túnel ou passando por uma luz brilhante. Nas experiências fora do corpo, é muito comum o relato de que a pessoa se percebe olhando para trás e vendo um feixe luminoso ligando ao corpo físico, vendo ou não esse corpo a uma distância maior. As nossas ciências místicas vão dar o nome de cordão de prata, ou que seria um tipo de vínculo entre a consciência que se desloca e o corpo físico. E em muitos casos as pessoas narram um sentimento de paz muito grande, não um sentimento de angústia, encontros com parentes falecidos e eventuais conversas, e também entabulando diálogos com seres mais iluminados, ou por uma expansão de consciência, ou por visão mesmo, né? Por uma paravisão, vamos dizer assim, uma visão para além do físico, e é por isso que eu diria paravisão, desses seres. E é muito interessante que nesses fenômenos, tanto na experiência fora de corpo, mas principalmente na EQM, você tem um processo de revisão de vida muito grande, você começa a rever as suas próprias crenças, e é muito interessante porque em todos esses cenários, tanto de EQM quanto experiência fora do corpo, há um relato contínuo da maioria esmagadora de pessoas
dessa sensação de voltar ao corpo, tá? E isso é relatado por vários pesquisadores. Aqui eu trago uma citação do livro Ciência da Vida Após a Morte, do professor Alexander Moreira Almeida, da Mariana de Abreu Costa e do Humberto Schubert Coelho, mas que há uma série de estudos, um deles é o estudo de Charlan Verville, de 2020, mas também que há outras várias citações a respeito desse assunto e estudos sistematizados sobre essa coleta da experiência. É evidente que a gente poderia dizer que num cenário, né, mais efetivo, numa neurociência mais materialista, a gente vai discutir se a experiência fora do corpo, né, out of body experience, seria esse movimento de você ter uma consciência dessa separação, e a discussão entra muito se isso seria pura e simplesmente uma alucinação cerebral, em que mentalmente a gente vê cenas de todas as formas, de todas as maneiras, ou se seria a manifestação de uma consciência como fenômeno independente. E toda discussão vai gerar em torno basicamente disso. E é interessante porque, assim como na psiquiatria moderna, a gente tem um paradigma em que você não dá nenhum tipo de diagnóstico, né? Em que psicólogos e médicos, psiquiatras podem fazer isso. Em que se há um diagnóstico de uma eventual esquizofrenia, para que você dê esse diagnóstico, você não usa um sintoma, pura e simplesmente. Você vai ler um conjunto de fatores. E o que é interessante é que, para a gente falar de alucinação cerebral, a gente teria que falar de outros fatores contextuais, em que muitos cenários não acontece nas experiências fora do corpo, e o que daria ainda mais sustentação a essa ideia da consciência como fenômeno independente. Tá? Como é que esse processo de qualificação dessa percepção do corpo funciona? Basicamente, a gente tem, como narramos no início da conversa e do nosso bate-papo, várias escolas e várias formas de interpretar essa realidade, mas 2 pontos são muito interessantes para a avaliação dessa experiência. Quando a gente tem a narrativa dessas experiências fora do corpo, seja a pessoa em sono físico ou em situações em que há um determinado risco de vida, ou a pessoa se encontra inconsciente, ou sob atendimento médico, o que é muito relevante para nós é que a percepção dessa realidade ela é muito verídica. Então, o que acontece? Pacientes nesse estado de inconsciência, que pode ser uma anestesia, pode ser uma parada cardíaca, eles conseguem descrever, em muitos casos, eventos ou objetos completamente fora do campo de visão normal de uma pessoa. Então, imagine alguém deitado em cima de uma maca durante um atendimento. Qual é o campo de visão máximo dessa pessoa? O entorno da própria sala, num ângulo eventual de 360. Sendo que, obviamente, é difícil, né? A consciência conseguiu, o ser humano conseguir enxergar aqui atrás da cabeça. Mas, em regra, num ângulo de 360, seria possível esse tipo de cenário. Entretanto, o que a gente vê são situações em que a visão da pessoa, e quando ela retorna narrando uma experiência fora do corpo, é incompatível com o campo de visão normal de um ser humano. Então, ele consegue ver fatos que estão ocorrendo em uma outra sala, e que depois são confirmados por testemunhas, ou ele consegue ver alguns itens acima de alguns equipamentos, né? A gente tem um caso clássico em que há a narrativa de um parafuso em cima de um determinado equipamento, e ele narra que viu esse parafuso, e não seria possível ele ver com o ângulo normal de visão, e eles conseguem ver outros elementos da sala que estão fora desse campo de visão. E outra coisa que é muito interessante nessa experiência, e que aparece com muita frequência nos relatos, é que nesses momentos em que a pessoa estaria no evento de experiência fora do corpo, elas são representadas e se apresentam para a pessoa que vive a experiência
de forma muito mais vívida e real do que a própria realidade cotidiana e os sonhos, e mesmo sonhos lúcidos, em situações em que há uma clareza mental fora do comum durante uma disfunção cerebral severa, como, por exemplo, um caso em que a pessoa não registra mais impulsos cerebrais, mas ainda assim está no processo de ressuscitação, o que é absolutamente incompatível com o estado neurológico daquela pessoa naquele momento. Então, a primeira implicação crítica que a gente precisa imaginar nesse cenário é por que o cérebro, num estado ali de total disfunção ou até mesmo inatividade, conseguiria gerar uma simulação tão precisa, né? A ciência materialista não tem tese para isso. Ela vai dizer o seguinte, olha, é pura e simplesmente um fenômeno, pode ocorrer pela falta de oxigenação no cérebro, mas nós não temos explicação para isso. Vamos investigar e, com certeza, no materialismo promissório, né, com certeza as explicações científicas convencionais vão explicar isso no futuro. Mas hoje não há uma explicação lógica para isso. E utilizando aqui até, de certa forma, uma navalha de Ockham, geralmente a explicação mais simples corresponde à verdade em um determinado cenário. E aí é evidente, como é que você tem um cérebro sem atividade, sem registro de atividade neurológica, com simulações de percepção tão elevadas assim? Então isso coloca, né, em xeque as explicações reducionistas puras e simples, né, desse fenômeno ser simplesmente uma manifestação da consciência. O que chama atenção para nós foi um estudo realizado que recebeu o nome de Awareness During Resuscitation, AWARE-1, e que levantou dados em pelo menos 15 hospitais diferentes. A gente tem um site que faz um catálogo, que cataloga muito bem essas informações, e que conduziu, de forma muito rigorosa, uma investigação com resultados muito interessantes. Então, eles conseguem, né, nesse projeto AWARE-1, ter uma metodologia muito efetiva, né, não feita em um lugar só, mas um estudo multicêntrico, que trabalhou em cima de pacientes com parada cardíaca e avaliando aquele período de inatividade cerebral que clinicamente é documentada. E mesmo você fazendo uma metodologia muito, muito minuciosa e tendo uma avaliação muito específica do momento de parada cardíaca e da inatividade cerebral, você tem uma consciência muito estruturada com relatos, né, dessas experiências, de pessoas que narram a experiência fora do corpo. Num cenário de EQM, por exemplo, de experiência de quase morte, com memórias muito organizadas durante o período, com experiências ali que estaria dentro do ciclo de atividade cerebral, que seria mensurável, mas que estava ali zerado. Tá? E o que é interessante é que em muitos cenários da pesquisa AWARE, você tem uma percepção verídica que foi confirmada posteriormente. Então, você tem pessoas que passaram por um cenário de ressuscitação, que foram validados de forma independente pela equipe médica, e essas pessoas narraram com muita clareza os eventos que aconteceram durante a sua ressuscitação. Então, eles conseguiram ver movimentações ali dentro da sala de cirurgia, pessoas que saíram, pessoas que voltaram. Tem alguns relatos, inclusive, de pessoas que conseguiram descrever itens no teto do hospital que estavam sendo atendidos, e aí é óbvio que ele não conseguiria ter essa visualização dentro da sala de cirurgia, dentro do CTI, dentro da emergência. E esse estudo levanta de forma muito articulada várias premissas que colocam em xeque essa ideia de ser pura e simplesmente um fenômeno de alucinação. E o que é interessante é que a gente também tem vários artigos científicos que falam tanto da consciência estendida, né, uma consciência não localizada pura e simplesmente no cérebro, que opera independente de restrições do corpo físico ou do espaço tridimensional que ele está inserido,
como também em experiências de percepção remota. E o que é bem interessante nesse cenário é que quando você tem o direcionamento desses fenômenos, você consegue ter relatos de pessoas que narram lugares nos quais eles não estavam e fatos que eram confirmados posteriormente, ou por testemunhos ou por algum outro cenário. E o que é muito interessante para nós aqui é que, como a gente tem vários relatos de consciência estendida, não localizada, e tem muitos relatos de percepção remota, de informações para além daquele local físico em que a pessoa estava inserida, a gente começa, então, a ter elementos para entender que a consciência estaria muito mais alinhada com um modelo de transmissão do que com um modelo de produção. E o que é isso? Todas as evidências, né, um corpo robusto de evidências, como a gente disse, sugere que essa relação mente-cérebro ela é muito melhor explicada por um modelo no qual o cérebro transmite ou filtra a consciência, muito mais do que simplesmente produzi-la. Como é que a gente traz isso para a nossa experiência prática? Vamos supor que a gente esteja estudando uma televisão. Alguém que tem um viés materialista vai pegar os seus equipamentos, né, de medição e vai medir a placa de circuitos. E vai dizer assim, olha, tá vendo esse transistor aqui? Tá vendo essa placa aqui? Tá passando energia por aqui. E é essa energia que passa pela placa ou que passa pelos componentes eletrônicos, né? Se for uma televisão mais antiga, pelas válvulas, fica claro que as imagens que estão sendo produzidas são decorrência dos campos eletromagnéticos que estão sendo gerados aqui, pelas correntes elétricas que estão passando pela placa. E aí, na verdade, qual que é o engano profundo disso? Todos nós sabemos que equipamentos como rádio e televisão, eles funcionam como receptores. Eles transmitem as imagens e os sons que chegam pela estação em que elas são produzidas e transmitidas pelo ar através de ondas de radiofrequência. A ideia central aqui é criar uma analogia com esse modelo. O fato de você conseguir medir o cérebro por ressonância eletromagnética ou qualquer outro método que você consiga medir os impulsos, não é prova nem evidência cabal de que todas as ideias ou sensações ou experiências que estão sendo produzidas pura e simplesmente no cérebro. Da mesma forma que medir as correntes elétricas passando pelos circuitos não explica a transmissão que é feita pela televisão ou pelo rádio. É muito mais. Então, à medida que a gente tem, cada vez mais, na narrativa das experiências, a ideia da consciência estendida e da percepção remota, mais claro fica para a gente que o cérebro se equipara muito mais a uma televisão ou um rádio que transmite informações recebidas de um outro ente, né, que no caso é a consciência, do que propriamente, pura e simplesmente, produzi-las. Tá? E a ideia central é essa. De tal forma que a gente tem dois pontos muito específicos que estimulam a abertura científica e a transformação pessoal diante desses fenômenos. Do ponto de vista pessoal, as pessoas que experimentam esses fenômenos, eles sofrem transformações profundas. Não em todos os casos, em todos os relatos, como transformações positivas. Algumas pessoas acabam desenvolvendo nesse processo alguns traumas que vão precisar ser trabalhados ali de alguma forma, especialmente em terapia ou algo do tipo, se a pessoa quiser trabalhar esse trauma, mas uma massa significativa de relatos com a consciência de que ele não é pura e simplesmente o corpo físico, tem uma transformação profunda e consistente na própria vida. E o que eles mais relatam na grande maioria dos casos? Redução ou até inexistência de medo da morte. Essas pessoas desenvolvem, após a experiência, um senso de propósito de vida muito grande,
Em muitos casos, eles relatam um aumento de empatia com o próximo após a experiência, por se perceberem uma consciência sobrevivente para além da matéria, e desenvolvem valores espirituais, e não necessariamente religiosos, tá, gente? Nós estamos falando de valores espirituais. E a gente tem referências e estudos, incluindo EQM e experiência fora do corpo, e esse debate aí sobre a questão da consciência. E o segundo ponto, que eu coloquei aqui em primeiro, mas gostaria de abordar na sequência, é a ideia de que muitos cientistas ao entorno do mundo todo, né, em todo o planeta Terra, se organizaram há uns anos atrás e criaram um manifesto pós-materialista. Qual que é a ideia dessa proposta? Ao perceber que existe uma série de situações envolvidas em fenômenos de mediunidade, em fenômenos de EQM, em fenômenos de experiência fora do corpo, em fenômenos de casos registrados comprováveis ou que permitem estudo a respeito de reencarnação, nós não podemos seguir com um paradigma. Qual é a palavra mais adequada para isso? Um paradigma extremamente sólido, um paradigma fechado, um paradigma reducionista sobre os fenômenos da consciência. É preciso que a ciência se debruce sobre esses estudos, é preciso que a ciência considere esses fenômenos e, sim, repito aquilo que a gente falou no início, a visão de mundo materialista é uma visão válida, mas ela não pode ser a única, de tal forma em que a gente tenha, a priori, a ideia de que investigar esses fenômenos seja sinônimo de inocência ou seja sinônimo de ignorância. Há o que se pesquisar nesses fenômenos e as experiências fora do corpo oferecem um campo muito profícuo, muito grande, para que esses estudos sejam construídos e que o debate seja realizado por essa análise da consciência. Esses fenômenos são sólidos, são consistentes e precisam ser estudados para que sejam, de fato, de uma maneira ostensiva, um elemento de consideração de sobrevivência da consciência e estabelecimento, assim, de uma ciência da vida após a morte. Bom, pessoal, de maneira bem breve, eu trago aqui algumas referências bibliográficas, tá? Quem estiver no YouTube aí pode tirar um print e fazer essas verificações. Eu vou compartilhar o link da maioria desses estudos aqui. A gente pode colocar depois lá no nosso canal do YouTube. Porém, de maneira bem breve, eu gostaria de mostrá-los aqui nos periódicos de psicologia, no PEPSIC, na revista de abordagem Gestalt, que a gente tem um estudo do Gabriel Teixeira de Medeiros, do Fernando de Almeida Silveira, que falam sobre essa fenomenologia da percepção extracorpórea, fazendo uma análise das experiências fora do corpo e quais foram os elementos que eles levantaram nesse sentido. A gente tem um estudo da PubMed, que foi publicado na PubMed, na National Library of Medicine, Out of Body Experience Interpretations Through the Eyes of Those Who Live Then, em que você tem toda uma sistemática de avaliação desses fenômenos de experiência fora do corpo, que eles chamam de Out of Body Experience. Também, a gente tem uma aqui publicada na Cielo Brasil, as experiências de quase morte podem contribuir no debate sobre a consciência, em que a gente tem todo o estabelecimento de uma metodologia para considerar e reconsiderar esses fenômenos dentro desse corpo robusto de evidências de sobrevivência da consciência. A gente tem na PubMed também a publicação do estudo do Aware, em que eles relatam, né, que todo o processo de estudo e verificação e metodologia que eles utilizaram em pacientes com parada cardíaca e não funcionamento cerebral. E também fica aí a sugestão do YouTube, do Manifesto por uma Ciência Pós-Materialista, que é um resumo muito legal e específico
feito pelo professor Alexander Moreira Almeida, está lá na TV NUPES, no canal da NUPES, com o título Manifesto por uma Ciência Pós-Materialista. Vídeo curtinho, 5 minutinhos, compensa demais dar uma olhada nele. A gente não vai passar ele aqui para não ter problemas aí depois de strike com o nosso querido YouTube. Bom, pessoal, a ideia aqui não é exaurir o tema, mas conseguir trazer de uma forma mais objetiva o quanto esse tema é relevante, e aí, evidentemente, na segunda parte agora, em que a gente faz uma discussão mais aberta, nós vamos levar em consideração algumas escolas específicas de entendimento e estudo, como é que isso é visto nas principais escolas a respeito do assunto e do tema, mas antes de tudo, o que a gente quer aqui é mostrar que, sim, a maior mentira que a gente pode ter em relação à ciência da vida após a morte é a de que a gente não pode estudar esse fenômeno de forma científica. Sim, há evidências e há estudos que precisam ser considerados, especialmente quando a gente analisa essas informações dentro de uma ótica da ciência pós-materialista. Então, obrigado a todos aí pela oportunidade de conversa. E, André, a palavra é contigo. Muito obrigado, Luiz, pela ótima apresentação aí. Sensacional né, todas essas evidências aí, né? Com certeza vai dar muito pano para manga aí as discussões da segunda parte. Nós vamos, então, passar para a segunda parte, tá? E para quem está nos assistindo aí pelo YouTube, né? A gente agradece agradece e pedimos a inscrição, né, de vocês no canal para acompanhar, para estar sempre por dentro aí das novidades, né? Então esse colóquio a gente pretende, né, fixar então todas as quartas-feiras, né, segundas quartas-feiras de cada mês. A gente pretende manter aí, né, essa regularidade. Então pedimos aí para vocês se inscreverem, né, para não ficar de fora. E se curtiram o vídeo aí, dá um like também, que ajuda muito, né, a levar esse conteúdo para mais pessoas que podem se interessar e para ajudar a gente, né, de certa forma, aí, indiretamente, a continuar com o projeto. Nós vamos, então, para a segunda parte. Muito obrigado, Luiz, e é isso. Valeu, pessoal, e fechamos. Bom.